Muito bem. Rapaz, eles me sacaneiam na igreja aqui, toda vez. Isso é coisa do Bruno, isso aqui. Não consigo nem pôr o pé no chão depois. A gente está aqui para bater um papo sobre tudo que nós conversamos, para a gente falar um pouco de renovação de mente, mudança de atitude, e nós temos perguntas da galera aí. Se puder acender essa luz aí de trás, para a gente ficar mais claro aí para a galera se ver também. Isso, obrigado. Aí fica legal. Vocês podem fazer perguntas, porque o Manga e o Lucas hoje estão assim, doidos para responder qualquer coisa. Pergunta o que vocês quiserem dentro do tema. Né? Sobre coisas assim muito difíceis, pode ficar tranquilo que o Manga tem bastante experiência e vai poder falar para a gente. E o Lucas está preparado para todas elas. Então vamos lá. Se você tiver uma pergunta, levante sua mão. A gente tem também gente fazendo pergunta via internet para a gente. Eu vou receber aqui via mensagem no meu celular e vou fazer algumas também. Mas eu quero começar com a galera daqui, que está aqui com a gente, tá bom? Se você tiver uma pergunta, você precisa falar bem alto, eu vou repetir parte da sua pergunta aqui. Beleza? Vamos uma pergunta difícil agora. Quem tem uma pergunta, levanta a mão aí, bem alto, para eu ver você. Manga, agora por que você saiu do... você não vai rolar. Ele tem um livro que ele responde. Compre o livro. Ele até falou isso na entrevista. Você devia falar isso, né, cara? Compre o livro. Alguém tem uma pergunta aqui que quer fazer para eles? Levanta a mão aí. Marcos Paulo, pergunte bem alto. Vou repetir. Os ensinamentos que a gente aprende na faculdade, por exemplo, com Freud, né? Eles sempre entram em confronto com a Bíblia. Muito, cara. Você quer responder isso? Porque você pode falar, cara, você não vou responder, não. Eu estou fazendo teologia hoje também. A própria faculdade de teologia contrasta com o que a gente aprende na Bíblia, que a faculdade de teologia. Muito. A teoria, a abordagem que eu sigo e estudo muito hoje é a freudiana e lacaniana, e que essencialmente vai negar tudo que a gente acredita, mas eu estou lá como uma mosca ali, porque que fico atazanando a vida deles, porque tem uma parte que a teoria não consegue ir além. E aí quando eu abro a Bíblia, aí eu falo, então, agora vocês vão ter que vir aqui, pode vir aqui porque está aqui. Vocês estão dizendo está aqui. Quem quiser ler um livro, C.S. Lewis versus Freud, Deus em Questão, na minha opinião, Freud morreu entregando, vendo que a teoria dele era Deus. Ele teve que ter uma escapatória, e ele escreve nas cartas. Agora, uma faca eu posso cortar um pão e matar alguém, depende de quem usa. Submeto à psicologia a palavra de Deus, sempre submeti. Então, ela é fruto, na verdade, a psicologia é fruto da graça de Deus. Nesse sentido, faz todo sentido para eu ler a Bíblia a partir dos meus estudos. Escravo. Agora sim. Então, outra pergunta, levanta a mão aí bem alto e faça a sua pergunta, vai chegar o microfone até você, tá bom? Tem alguém? Nossa, como vocês estão tímidos, hein? Um de cada vez, gente, calma, porque senão a gente não consegue. Tem ou não tem? Não tem nenhuma pergunta? Então acabou, obrigado. Eu tenho uma pergunta para fazer para o Manga. Pegou errado. Aí, pronto. Tem uma pergunta para fazer para o Manga, que eu acho que... Aí o Lucas também responde, mas... pensando nas escolhas, né? Como um jovem está assim na flor da sua idade, lá nos seus... Quase igual nós, assim, né, nos 20 e tantos anos. Como um jovem assim pode fazer a sua melhor escolha em dois sentidos. Aquele que nasce na igreja, ele tem já uma mentalidade formatada para aquilo que tem que ser como objetivo de vida. Tem um jovem que não nasce na igreja, mas ele vem para a igreja, tem agora a sua mentalidade toda renovada e formatada. Como devem ser a escolha desses dois jovens, a partir daquilo que ele crê agora? Eu estou perguntando no sentido de dois, um que sempre cresceu na igreja e um está fora, que parece redundante, os dois apontam para o mesmo lado, só que as diferenças se aplicam naquilo que aconteceu na vida de um e de outro.
Você explica isso para a gente. Eu explico da seguinte forma. O dentro da igreja ele vai trazer alguns dogmas, alguns ensinamentos que ele vem ouvindo desde cedo, e o outro, ele vai ouvir, mas ele não tem essa bagagem que o outro tem, porque o outro, desde o berço que ele está ouvindo um monte de coisa, e muita coisa está sendo colocada dentro dele. E o outro vai aprender, mas não vai aprender nessa totalidade toda, porque faz parte até do DNA desse outro que viveu na igreja. Agora, em relação às escolhas, é o que eu falei hoje, tanto um como o outro, mesmo com a bagagem que o outro, aquele que esteve na igreja talvez tenha acima do que chegou depois, ambos vão precisar de orientação, vão precisar passar, quem sabe, no aspecto aí de vocação, passar por um psicólogo, né? Vai ajudar muito na questão de decisões que precisam ser tomadas na vida. Então, eu acho que, porque a gente às vezes pensa que uma pessoa que tem há muito tempo na igreja tem mais facilidade para tomar decisões ou escolher, e às vezes não é tão bem assim, né? Talvez o outro seja até mais fácil de tomar ou de escolher o que ele tem pela frente, né? Mas eu sempre digo que o importante é você ser mentoreado. Eu gosto muito dessa palavra, ser mentoreado, sabe? Pessoas que vão poder te dar um pouco de luz, vão te ajudar no aspecto do discernimento. É muito legal você ouvir pessoas antes de você tomar uma decisão, que ela vai ajudar você a discernir o que você tem que, ou melhor, diante da decisão que você tem que tomar. Seja uma pessoa que está aí, um jovem que desde cedo está na igreja, como o outro que está chegando, ambos, eu acredito que esse seja um caminho muito saudável. Bravos. Mas cara, concordo e mais. Uma coisa que o Manga estava dizendo, eu estava lembrando. Uma coisa que aparece muito na clínica de cristãos é que eles não têm problema com Deus, eles têm problema com a religião. E é uma coisa totalmente diferente. Você vê que muitos são empacados em tomar decisões com medo não de Deus, mas com medo do que tal pastor vai dizer, com medo com tal líder vai falar. E eu concordo, muitas vezes o que está fora, por ele estar mais livre de algumas amarras, ele se sente até mais tranquilo de se decidir. Entretanto, quem é cheio do Espírito Santo, quem é servo de Deus, eu acho que tem uma possibilidade de estar um passo além. Mas a palavra de Deus diz que na multidão dos conselhos há bom êxito. Então, me parece que essa possibilidade da conversa, da troca com uma mentoria, que é aquele que acolhe, que é aquele que caminha junto, ainda mais uma sociedade absolutamente, essencialmente individualista, porque é uma marca da pós-modernidade, é o individualismo, é o Deus de si mesmo, né? Eu vivo para mim, não preciso do outro. Na igreja, o discurso é diferente. O discurso da igreja nós somos um corpo. Mas a igreja que eu estou dizendo aqui com letra maiúscula, porque a igreja com letra minúscula, a religião qualquer, que a gente tem várias denominações, infelizmente muitas, tem o nome de Deus, falam que fazem para Deus, mas na verdade ali é uma rede de neuróticos e dominadores, enfim. Aí é uma questão. Portanto, o acolhimento, a possibilidade de você estar com o outro é sem dúvida uma saída. Obrigado. Funcionou. Não funcionou. Não? Foi um lapso. Está funcionando? Tá bom. Eu tenho uma pergunta aqui, que essa aqui surgiu do que você comentou aqui sobre o lance do que aconteceu em Brumadinho, agora na escola e recentemente agora também lá nas mesquitas, né? Eu acredito que vai ter que ser a nossa última pergunta, porque esse assunto vai render e a gente vai ter que dar 3 respostas, é o que estão pedindo aqui para a gente. E acho que ainda colaborando com essa última pergunta, eu acredito que nós temos as nossas escolhas, sim, nós sempre vamos fazer as escolhas. Algumas pessoas, né, Lucas,
eles fazem para Deus. Isso não significa que Deus está recebendo aquilo que está fazendo. Tem muitas igrejas que fazem para Deus, muitas pessoas que fazem coisas para Deus. A grande diferença é você fazer com Deus. Esse que é o ponto. Deus nos convidou para fazer com Ele, não para Ele. E isso faz toda a diferença. Quem faz coisas para Deus, muitas vezes não está com Deus. Então ele se perde, então ele começa a decidir coisas. Pensando nessa pergunta, aquilo para onde o Manga foi, as pessoas que nascem na igreja, muitas vezes acostumaram fazer coisas para Deus, e ao longo da sua vida, suas decisões, eles têm dificuldade de fazer essa curva, né? E voltar e fazer com Deus. Então eu falo, eu também vivi na igreja desde de criança, tive um tempo fora, voltei, e tem um momento que a gente passa pela fase da conversão de fato. E essa conversão a gente começa a aprender de fato a fazer com Deus e não mais para Deus. A pessoa que vem de fora, ela tem as suas bagagens, as suas limitações por não entender o esquema da igreja por um bom tempo. Ela tem também a sua vida, que ela olha para trás e fala assim, mas pastor, eu vivi uma vida toda errada, eu fui isso. Até, acho que na década de 90, a gente era criança, mas a gente vai lembrar disso, na década de 90, o grande ápice de testemunhos nas igrejas era daqueles caras que era ex-usuário de droga, que era não sei o que lá, ex-menudo, não, usuário de droga e menudo tem nada a ver, ex tudo isso aí, né? Você tá rindo, né, Léo? Menudão. Aí, eu fico pensando assim, uma vez surgiu no meu coração, eu falei assim, rapaz, eu quero ser usuário de droga também, porque aí quando eu sair, eu venho e dou testemunho na igreja, porque, né? É o ápice do negócio. Eu sempre cresci na igreja, né? A gente não ouvia rock and roll de jeito nenhum, a gente foi ouvir Oficina. Depois que a gente foi descobrir que existe Guns N' Roses e outras bandas. Então, é uma coisa muito louca, porque a igreja, a religião faz isso, a gente fazer coisas para Deus, até que um certo ponto você abre a mente. Comentamos hoje e ontem dentro do carro, eu e o Manga, né? Quando ligamos o rádio assim, o comentário nosso foi, cara, como é bom ser livre. Ser livre, sabe? Você não tem um peso daquele negócio que você carrega assim, e meu Deus, eu não posso ouvir essa música porque é pecado, deixa eu tirar ela daqui. Você tem que ser livre para isso, porque quando você faz coisas para Deus, é um ponto. Quando você faz coisas com Deus, cara, você muda a sua mente, ela é totalmente renovada. Faz sentido para vocês? Vamos à pergunta agora. Pergunta que não quer calar. Se Deus é bom, me ajuda aí, gente, da produção aí, que eu não estou lembrando certo a pergunta, tá bom? Não, isso aí é clássica, né? Isso aí tem uma pergunta, uma resposta que Nicodemos deu lá, e se Deus é bom, porque o mal existe. Se Deus é bom... Se Deus é bom, né? Onde estava Deus na tragédia de Brumadinho? Onde estava Deus na escola, quando esses meninos foram assassinados? Onde estava Deus agora na mesquita, lá dentro também, que de fato também Deus poderia estar lá, ou pode estar lá, assim a gente pode entender. Onde está Deus, aquela mulher, não sei quantos viram o vídeo lá, né? Aquela mulher que estava passando na rua, não tinha nada a ver com a mesquita, e foi assassinada brutalmente por aquele cara. Onde está Deus em tudo isso? A gente vai tirar aqui 2-1 para ver quem responde, mas a gente vai deixar para o Manga essa aqui. O ápice do conhecimento vai descendo. Eu ouço isso e fico me perguntando, que Deus tem a ver com isso, né? Só responde. Que Deus tem a ver com isso, né? Acho que ele fica se perguntando, por que estão colocando isso na minha mesa, né? Porque querem que eu resolva o que não é da minha alçada e que não tenho culpa de nada, né? E aí estão dizendo que eu tenho que resolver, enquanto que as pessoas, elas, pela sua pecaminosidade, pelas suas escolhas, elas fazem o que estão fazendo, né? E, por exemplo, uma coisa que vão botar na culpa de Deus, só que nós estamos vivendo um verão que já era para ter acabado. O Rio de Janeiro está tendo temperaturas altíssimas. E aí você vai para o exterior, eles estão tendo nevascas que nunca tiveram, aí você olha para alguns animais, eles não estão existindo mais, eles estão desaparecendo. E ninguém simplesmente... Aí teve uma garotinha, se eu não me engano, da Suíça ou da Suécia, que está fazendo uma passeata, tem 17 anos, e ela está mobilizando o mundo em questão de preocupação com o ecossistema, né?
Então a gente não está percebendo e a gente está achando que é Deus. Enquanto somos nós que estamos fazendo tudo isso. Somos nós. O Michael me mostrou uma rua perto da casa dele, onde tem uma área reservada de árvores, e a população simplesmente está destruindo. Ele estava dizendo, mano, olha aqui o que eles estão fazendo. Então, sabe, a gente fica jogando. Eu pergunto, o que Deus tem a ver com um cara colocar um entulho num lugar que não é para colocar, que é um... Você entendeu? Vai botar na conta de Deus? Pô, espera lá. Tem que botar na minha conta. Tem que botar na minha conta. Eu que estou agindo errado, eu que não estou lutando por aquilo que eu tenho que lutar. Só um. Concordo plenamente. Essa pergunta sempre surge. O pessoal sempre lembra de Deus quando acontece uma coisa como essa. Eu estava aqui no celular que eu estava tentando achar, depois quem quiser caçar isso na Bíblia, em Lucas capítulo 13, a partir do versículo 1, não está saindo? Está saindo aí? Tá? Tá ou não tá? Tá saindo aí. Dá um ganho aí, cara. Dá uns 10 centavos aí. Se quiser colocar. Não tô. Vamos eliminar esse microfone em nome de Jesus. Né? Uma hora vai funcionar. Uma hora ele vai funcionar. Parecendo tipo Trianon, né? Pague no metrô. No capítulo 13 de Lucas, quem quiser ver depois, é um texto pouco dito nas igrejas, na verdade. E Jesus foi interpelado a falar sobre uma tragédia. E é um texto super engraçado, cara. Se vocês puderem ler isso na Bíblia, é muito engraçado esse texto. Chega para Jesus do nada, assim, e fala, escuta, por que morreu aqueles caras da torre de Siloé que caiu sobre a cabeça deles? Se vocês caçarem na Bíblia, em nenhuma outra parte da Bíblia fala dessa tal torre, ninguém explica que torre direita é essa, e essas pessoas que morreram, que se eu não me engano, acho que foram 18 e tal. E aí pergunta para Jesus por que a torre caiu na cabeça deles, por que eles morreram? Estão portando uma tragédia. E Jesus não responde a pergunta. Jesus ele responde uma outra pergunta. Jesus fala assim, olha, cuidai fala na linguagem mais nossa. Vocês acham que a vida de vocês vale mais do que a deles? Vocês acham que vocês têm menos pecados que eles? Por isso vocês estão vivos? Ele responde uma outra pergunta. Aí Jesus fala, e aqueles que Pilatos misturou o sangue deles com o do sacrifício? Aqueles galileus. E aí Jesus responde com uma outra tragédia, que diz que tinha os galileus lá, fazendo sacrifício, e o Pilatos simplesmente manda matar e acabou. E sem mais e menos. Aí Jesus devolve com uma pergunta. E Jesus refaz a pergunta. Vocês acham que a vida de vocês vale mais do que a deles? Se arrependam. O que Jesus está falando para nós? Cara, a tragédia acontece porque o pecado está no mundo, cara. Já está. A maior tragédia que nós temos, sabe qual é? Você perder a tua salvação. Essa é a maior tragédia. Desculpa, eu não posso falar isso aqui. Cuidado. Eu não quero entrar no... Foi mal, peraí. A maior tragédia que você tem é você não ser salvo, cara. Ignora. Não, agora, foi mal. Você não ser salvo, foi mal. Não, eu tô falando foi mal de verdade, porque eu tô mudando minhas palavras. Mudando assim, na verdade. Muda. Mais ou menos. Tem bons argumentos dos dois lados, assim. Eu tenho um estudo sobre isso daí, cara. Freud também fala disso, cara, de predestinação ou não. Mas, enfim. A maior possibilidade que você tem onde você vai morar. Portanto, discutir isso. E outra, vamos discutir o que é mal. Como é que eu posso dizer que o mal que acontece com aquela pessoa, porque eu acho que é mal, realmente o é? Ora, existem tantos testemunhos de pessoas que passaram o mal na minha visão, mas que para eles no final foi bênção. Eles dizem assim, olha, foi difícil, mas eu louvo a Deus por aquilo que eu passei. Que Deus me tirou tal coisa, porque no final me fez bem. Portanto, mal ou bem, também passa depois por uma escolha tua. Como a vida de Jó é um exemplo disso. De como você vai gerir aquela situação. Deus está no mesmo lugar. Não sei se o Manga vai saber, ou se o Misha. Eles fizeram essa pergunta para a filha do Billy Graham. Quando caiu as torres gêmeas. Perguntaram, olha, onde estava Deus? Onde estava Deus? E que ela falou assim, então, onde vocês estavam com mais de 7 milhões de fetos que foram mortos em abortos aqui nos Estados Unidos? Ninguém falou nada. Quer dizer, esse tipo de pergunta é por conta da publicidade da morte. Morre 40 lá na Nova Zelândia, uau!
Mas se vocês forem no Hospital das Clínicas em Campinas, está morrendo muito mais que isso e ninguém está falando nada. Então, o que Deus... Eu devolvo sempre com a pergunta, o que Deus tem a ver com a publicidade do homem? O que Deus tem a ver com a publicização da morte alheia? Não tem nada a ver. A morte está no mundo e, enfim, todo ser humano nasce para morrer. Esse é o ponto. O tipo de morte nos afeta, sem dúvida, mas eu não sei o que estava passando na vida daquela pessoa, qual foi o contexto, o que aconteceu. E quando você se possibilita a estudar os porquês das mortes, eu tenho uma pós-graduação com pacientes terminais. E já trabalhei com saúde terciária, né, que é preparação da pessoa para a morte. Então eu faço o pré-óbito com o paciente e o pós-óbito com a família. E quando você se coloca a trabalhar com esses pacientes, você descobre cada coisa. E vou usar uma expressão que pode ser que te assuste, mas peço que você pense nela e dá uma estudada depois. Mas existe uma beleza, entre aspas, no processo da morte em como ela acontece. Não só para o sujeito que ali está, mas para os outros que ficam. A família que perde, principalmente em tragédias como essa que a sociedade diz, até a ressignificação da morte é diferente. Porque a sociedade está em cima, muitas pessoas acolhendo e tal. Existe toda uma questão por trás. Não é porque o Brasil Urgente falou daquele jeito que realmente é daquele tamanho. Nós precisamos compreender um pouco mais além disso. O Senhor está no controle de todas as coisas. Amém? Som. Bom, então se tem que responder devolvendo uma pergunta, por que vocês acham? Está respondido. Gente, eu acho que a minha resposta, ela vai de dois sentidos, né? Primeiro, a gente pode fazer de uma maneira bem engraçada. Bom, a gente morre porque todo mundo tem uma senha, né? Você tem a sua, um dia vão chamar seu número, meu amigo, acabou. Vai ser um acidente de carro, de um tiro, não sei o que lá, e aí a soberania de Deus entra na história da humanidade e resolve todas as coisas. Você vai estar lá tomando um suco na padaria, que a gente estava falando sobre isso, né? Vai entrar um doido atirando tudo porque Deus foi soberano e sabe que aquilo lá era o seu dia, a sua senha foi chamada, ponto final. Essa é uma resposta. Eu poderia aprofundar nela e navegar nisso e pronto. Mas eu quero ir para o outro lado. Quero que você observe outra coisa comigo. Eu quero que você vá a partir do ponto da dor, de quem também está passando por essa situação toda. Toda vez que a gente tem alguém que morre próximo a gente, e a gente sente aquela perda, chora e tudo mais. Eu acho que tem uma coisa que Deus deixou para a gente percebê-lo, e essa coisa está na morte em si. Então, quando acontecem tragédias como essa, e surge essa pergunta, de fato, o que o Lucas está dizendo é para trazer uma culpa, uma certa responsabilidade para Deus. Ou seja, onde estava Deus quando crianças morreram lá? Onde estava Deus? É fato que essa pergunta vai vir à tona para tentar fazer com que Deus se responsabilize por algo que, como o Manga bem disse, nós criamos. E por que eu digo nós? Porque a Bíblia fala que o pecado afetou toda a humanidade. Mas não é só a humanidade, o pecado afetou tudo que está em torno da humanidade. Tudo foi afetado, tudo. A maneira como você pensa, a maneira como você sente e age, aquilo que está em volta de você, o que cresce, né, das árvores, do chão, os animais, a natureza, tudo foi afetado pelo pecado. O pecado, então, é uma revolta contra Deus. E isso tudo faz agora com que você viva uma vida, né, porque você tem que lutar para viver aqui desse jeito. Então, você vai morrer, é fato. A grande diferença é que você ia fazer isso para sempre. E Deus enviou Jesus para que isso não fosse para sempre, para que essa eternidade você passasse com Ele. Essa fase aqui não tem jeito. As pessoas perguntam assim para mim, mas pastor, eu atendi uma vez uma mãe que ela tem um filho envolvido com drogas e falou assim, pastor, por que Deus permite isso? Eu falei assim, vamos entender, por que será que Deus permite? Deus, onde está Deus nisso? Deus está sentado no trono dele, de maneira soberana, da mesma forma, mas o pecado continua reinando, e ele está diante de nós. Todos os dias pessoas vão morrer para lembrar a gente que essa tragédia vai acontecer com todo mundo. Essa dor que a gente sente da morte, a separação nossa de Deus, nós não fomos criados para a morte. Por isso que quando fala que morreu 40 pessoas, 10 meninos, a gente choca, porque a gente não foi criado para isso. Mas Deus sempre esteve no mesmo lugar. O problema é que a gente se esquece do que o pecado causa, a morte.
O pecado existe aqui no mundo e, segundo o que a Bíblia fala na personagem de Satanás, veio para matar, roubar e destruir. E é exatamente o que faz. O pecado, ele rouba, mata e destrói. Ele faz com que famílias sejam totalmente devastadas por conta das drogas, por conta, e agora vou entrar numa outra área que o Lucas vai poder dar uma réplica aqui, por conta da depressão, por conta do suicídio. Famílias estão morrendo também com isso. E onde está Deus? No mesmo lugar. Por quê? Porque o pecado existe. E se Deus não existisse, isso mataria a gente para sempre. A grande diferença é que ele enviou o Filho dele para mudar o rumo dessa história. Não seria para sempre. Eu vou fazer um teatrinho aqui para responder e vai ser bem rápido. Só entenda uma coisa. Entenda que entre nós aqui é uma linha de história, certo? A linha da história da humanidade, tá bom? Antes do manga aqui é onde tudo começa. Depois do Lucas ali é onde tudo acaba, ok? Nós estamos vivendo essa era do meio. Tudo começou aqui e tudo vai acabar aqui. Nós estamos nessa linha da história do tempo, para Deus e para a gente também. Essa é a linha da história que te envolve, que envolve seus pais. Essa é a linha que envolveu todos aqueles que surgiram na face da terra. Essa é a linha. Essa história que está sendo contada é o ponto que Deus está criando o seu povo para que ele possa reinar para sempre. E se a gente perde essa perspectiva da reforma que Deus faz, da maneira nova que Ele está formando a humanidade, da maneira como Ele está colocando gente para criar com Ele uma nova humanidade, a gente se perde nisso. Então eu vou tentar te explicar de uma maneira bem rápida. Se Deus, aqui atrás, criou todas as coisas boas e perfeitas, Ele começa aqui, tudo bom e perfeito. Coisas boas e perfeitas. Um dia vai ter o fim, e vai ser aqui. Essa história, ela está sofrendo pelo ataque do pecado. Essa parte da história tem sido sofrida por conta dos ataques do pecado. Mas Deus, Ele tira Jesus então da eternidade, que está fora dessa linha. Ele tira Jesus da eternidade e Jesus entra na história para mudar esse rumo aqui. O que Jesus faz? Ele está lá na eternidade, Ele entra na história. E agora, algumas coisas que ele faz é para apontar para a gente, aquilo que o Lucas Manga disse hoje, apontar para a gente o que é que ele está fazendo. Então tem uma pessoa doente, o que ele faz? Ele pega porções da eternidade e lança na história. Ele fala assim, da onde eu venho não tem doença, e cura a pessoa. A pessoa morre, ele ressuscita. O que ele está fazendo? Da onde eu venho não tem morte. Então ele pega porções da eternidade e joga na história, para apontar para ele. Olha para mim. Eu tenho uma resposta, eu tenho uma resposta. O pecado, a destruição não tem a última palavra. Então eu respondo para vocês da seguinte maneira: quando Deus enviou Jesus para a nossa história, é para que a gente pudesse olhar para Ele. As tragédias sempre vão fazer com que a gente aponte para Ele e olhe para Ele assim, há esperança. Eu quero falar com os pais desses alunos que morreram, das familiares que estão aí, olhar nos olhos dele e poder dizer isso, há esperança. Porque Jesus falou que Ele é a ressurreição e a vida. Ele pega porções da eternidade e joga na história. Ainda que morra, viverá. Você, se crê em Jesus, com todo o seu coração, amar a Deus sobre todas as coisas, entendê-lo, fazer com que isso seja verdade para a sua vida, você reencontrará o seu filho. Como assim? Essa é a maior esperança do cristianismo e a gente não fala para as pessoas. A gente foca na desgraça. Onde estava Deus? No mesmo lugar, reinando para sempre. Todas as pessoas vão morrer de alguma maneira. Algumas falam assim, mas pastor, Deus então não permite daquele maneira lá que não vai cair um fio do seu cabelo porque eu estou cuidando, eu sei de todos eles, não cai uma folha da árvore. Não, Deus não vai falar assim, Lucas, agora é você, tchau. Não, isso está tudo escrito. Eu poderia falar determinado, mas aí ia ficar meio presbiteriano demais. Mas está tudo escrito. Está tudo certo e resolvido. A gente vai nascer lá e morrer em algum lugar. Deus não precisa dar ordem. Agora vai ser você. Agora vai ser... Todos nós vamos passar por isso. E quando chegar o nosso momento, nós temos a convicção que será o momento mais glorioso da história. O momento em que a gente vai se encontrar com Deus. E vai ser o momento mais feliz da nossa vida. E vai ser para sempre. Onde não há mais dor, não há mais choro, não há angústia, não há sofrimento. E não tem mais a morte. Essa é a esperança do cristianismo. Onde está Deus? Onde Ele sempre esteve, reinando soberanamente, fazendo com que essa dor que a gente sente nessa linha do tempo não exista mais na eternidade, porque é lá que Ele está levando a gente. Então, toda vez que tiver uma tragédia, olhe para Jesus, olhe para Deus e fale assim, o Senhor está no mesmo lugar, reinando soberanamente, para falar para mim
que Ele é o meu Salvador, o meu Redentor. Assim aconteceu com Jó. Jó perdeu todas as coisas, não porque Deus estava numa apostinha com o diabo, não. Essa é uma história clássica para mostrar para a gente, de fato, a soberania de Deus sobre todas as coisas. E Jó só conheceu a Deus quando ele não tinha mais nada. E tem gente que tem tudo e não conhece a Deus, mas vai chegar um tempo que vai te faltar coisas, e você vai poder dizer que nem Jó: hoje eu te conheço de fato. Deus usa tragédias para aproximar pessoas. Como diz o Hernandes Dias Lopes, as tempestades existem para que você possa acordar Jesus no seu coração e falar assim: Senhor, me salva. Eu espero que você olhe para essa tragédia, Brumadinho, da escola, Nova Zelândia, e possa de fato falar assim: Senhor, me salve. Eu quero viver com o Senhor. Eu não preciso ser salvo de tragédia, gente. Eu preciso ser salvo dessa história que eu estou vivendo e viver com Ele na eternidade. Amém. Tem só uma... Vocês estão me ouvindo? Tá bom, né? Aí, caiu o celular. Que celular hoje é equiparado à vida humana, cara. Tem uma... Vocês lembram que vocês viram na internet um menino que o pai bateu o carro, o pai é pastor, a mãe é pastora, o moleque ficou dentro do carro, ele ficou na estrada perambulando. Vocês viram há pouco tempo esse vídeo? Aí o cara parou o carro e falou assim: o que aconteceu? Pastor Batista, vocês viram esse vídeo? Quem viu, levanta a mão. Eu fui pregar na igreja, que é vizinha a essa igreja batista, e a família daquele casal lá estava lá, e o moleque estava lá. Preguei, você lembra? Eu fui lá. Gente, uma tragédia. O carro e olha só, duas meninas no carro dirigindo, acho que uma estava bêbada, não sei, perdeu o controle, deu um totó no carro dessa família. O cara perdeu o controle, ele bateu no barranco, capotou, caiu no barranco. O carro ficou virado, morreu o pai, a mãe e o irmão. E o menininho de 6 anos sobreviveu. Esse menino ficou, acho que, várias horas pendurado com o cinto de segurança, com os pais mortos ali. Ele conseguiu sair e ficou perambulando num sol escaldante, acho que por 1 ou 2 dias, se eu não me engano. E alguém encontrou ele. E aí, quando encontraram ele, começaram a entrevistar. O que aconteceu? Ele falou: não sei. Parece que no vídeo, eu não sei se ele cita alguma coisa que o papai está dormindo, alguma coisa assim. Você imagina, o casal é pastor de uma igreja que é perto do Jardim Aeroporto. Ali. Eu fui lá pregar com os caras da igreja, a família. Se vocês soubessem o que Deus está fazendo na igreja, naquele bairro, naquela família, por conta dessa morte. Os planos de Deus eu não sei, cara. Eu só sei que Deus é expert em transformar uma tragédia numa grande bênção. É um mistério para nós também, sem dúvida que é. Mas é uma possibilidade. Alguém contou uma vez que foi, na verdade, o pastor... É o brother os caras das presbiterianas. O pastor Jeremias Hernandes e o... Cara, o Nicodemos, cara. Olha, desculpa aí. Nicodemos, lembrou o nome do cara. O Nicodemos contou uma história que diz que é real. Tio Nico. Tio Nico. Diz que a história é real. O pastor, eles estavam no acampamento e estavam num rio, estavam nadando. Você sabe essa história já ou não? Estava nadando no rio, tinha aquele famoso gaiatão do acampamento. Todo acampamento tem um gaiatão. Deixa que eu vou, Joselito. Nada contra o Joselito. Sem noção. Eu vou nadar. Não entra. Eu vou nadar porque eu sou nadador. Diz que o cara era mesmo. O cara entrou, veio uma tromba d'água, o cara começou a se afogar e começaram a gritar: pelo amor de Deus, salva. Não sei o que. Tinha um pastor no acampamento que o cara era ex-nadador. Deus é embaçado, né? Volta justo no mesmo dia. E aí o cara, pastor, salva o cara. O Nicodemos contando a história. Diz que o cara começou assim, ó. Pastor, o cara tá morrendo. Calma, caramba. E o cara afogou. Quem já trabalhou como socorrista, eu fui do quartel, eu sei como que é, eu já fiz esse estudo já. Você afoga 3 vezes, na quarta já era. O cara afogou a primeira, a segunda, na terceira o pastor se jogou. Aí foi lá e pegou o cara. Eu não sei quem, e foram brigar com o pastor. Imagina o que você fez, porque você não foi ajudar o cara. Ele falou: você sabe quando que eu entrei na piscina? Sabe quando eu resolvi entrar no rio? Quando ele já não tinha mais como sair. Não, a gente viu, mas por quê? Porque eu só o salvei quando ele desistiu de si mesmo. Parou. Ele falou assim: sabe por quê? Porque se eu entrasse ele com força ainda, ele ia me matar e ia se matar. Eu só entrei na água quando ele desistiu de si mesmo. Ele olhou para todo mundo e falou assim: olha, vocês estão nesse acampamento, porque vocês precisam aprender a desistir de si mesmos e deixar Deus controlar a tua vida. Todo mundo olhou aquilo e falou: cara, é isso.
Nessas tragédias, como Jesus falou no capítulo 3 de Lucas, aproveite para pregar o evangelho. Pessoas desistem de si mesmas nesse momento e querem alcançar alguma coisa. É hora de você mandar Jesus nelas. Estamos encerrando então, porque nosso tempo já foi, acabou, e eu quero te convidar a ficar de pé. Vamos terminar com música aí, galera? Vamos? Quero te convidar a gente a encerrar. Muito obrigado. Fica aí, mano.